Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, mais um momento de meditação e contemplação da Palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, da vida dos santos, em particular hoje mais uma santa, depois de termos meditado ontem a vida de Santa Maria Madalena, que possamos assim então, através das Sagradas Escrituras, mergulhar profundamente em tudo aquilo que o Senhor deseja nos mostrar através de suas santas palavras. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Primeira leitura, livro do profeta Jeremias. A palavra do Senhor foi-me dirigida, dizendo: Vai e grita aos ouvidos de Jerusalém. Isto diz o Senhor: Lembro-me de ti, da afeição de jovem, do amor da noiva, de quando me seguias no deserto, numa terra inculta. Israel, consagrado ao Senhor, era como as primícias de sua colheita. Todos os que dele comiam pecavam. Males caíam sobre eles. Diz o Senhor: Eu vos introduzi numa terra de pomares para que pudesseis gozar de seus melhores produtos, mas logo que vocês chegaram, contaminastes o país e tornastes abominável minha herança. Os sacerdotes nem perguntaram onde está o Senhor, os versados na lei não me reconheceram, e os chefes do povo voltaram-me as costas. Os profetas profetizaram em nome de Baal e correram atrás de coisas que para nada servem. Ó céus, espantem-se diante disso, encham-se de grande horror, diz o Senhor. 2 pecados cometeu o meu povo. Abandonaram a mim fonte de água viva e preferiu cavar cisternas defeituosas que não podem reter água. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo de Davi. Em vós está a fonte da vida, ó Senhor. Em vós está a fonte da vida, ó Senhor. Vosso amor chega aos céus, ó Senhor. Chega às nuvens a vossa verdade. Como as altas montanhas eternas é a vossa justiça. Quão preciosa é, Senhor, a vossa graça! Eis que os filhos dos homens se abrigam sob a sombra de vossas asas. Na abundância de vossa morada, eles vêm saciar-se de bens. Tu dá de beber água viva na torrente das vossas delícias. Pois em vós está a fonte da vida, e em vossa luz contemplamos a luz. Conserve aos fiéis vossa graça, e aos retos a vossa justiça. Em vós está a fonte da vida, ó Senhor. Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? E Jesus respondeu: Porque a vós foi revelado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam e nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías. Hei de ouvir sem nada entender, hei de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes são vocês, porque os vossos olhos veem e os vossos ouvidos ouvem. E em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês veem e não viram, desejaram ouvir o que vocês ouvem e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, hoje nós contemplamos a graça de estarmos, de fato, ouvindo da voz do Senhor, contemplando da sua infinita misericórdia e seu divino poder, e assim poder falar da sua glória. E por que eu digo isso? Porque
a santa de hoje passou por experiências tão profundas, tão íntimas, tão espirituais, tão fortes, que ela experimentou de tudo isso, ouviu a voz do Senhor, ela viu coisas muito além de tudo aquilo que nós podemos ver. Ela experimentou de uma vida mística, de acontecimentos místicos, de uma vida contemplativa. E por conta disso, ela se tornou muito marcante, muito específica, muito especial na história da igreja. Estamos falando hoje aqui de Santa Brígida da Suécia, que viveu ali, nasceu em 1303 e viveu uma vida dividida entre o matrimônio e a vontade de dedicar-se à vida religiosa. E eu acredito que a vida dela é uma vida que, até certo ponto, a vida comum, né, a vida ordinária, alcança cada um de nós. De certa maneira, tem pessoas que estão escutando agora, com certeza vocês que estão escutando agora, você talvez tenha uma vida de trabalho, uma vida de estudos, uma vida que é dividida também entre a vida da igreja, a vida ordinária, a vida do cotidiano, a vida de realmente dedicar-se pela família e tudo mais. E aqui não foi diferente, não foi muito diferente com Santa Brígida da Suécia, mas em particular, para começar, né, ela nasceu em uma família aristocrática, profundamente religiosa na região ali da Finsta. E desde muito jovem ela teve experiências místicas. Muito jovem. Percebe, meus irmãos e irmãs, não existe idade para que nós possamos estar, de fato, entregando-nos para Deus. Não existe idade para que nós possamos abrir o nosso coração e permitir que o Senhor faça nova todas as coisas, permitir que o Senhor faça experiências diferentes dentro de nós. Com 11 anos, viu Jesus crucificado e decidiu se dedicar a toda a sua vida para consolar Cristo na sua paixão. Imagina um negócio desse, meu irmão, minha irmã. Você está ali, você está vivendo a sua vida como uma criança, 11 anos de idade, e de repente ela viu Jesus crucificado bem diante dela. Ela teve a visão de Jesus com o corpo dele ensanguentado, com o corpo dele cravado na cruz, as gotas do sangue preciosíssimo caindo, verdadeiramente pingando, e ali ela então dedica-se a lançar-se imediatamente para fazer com que a vida dela pudesse ser uma vida para consolar Cristo na sua paixão. Lógico que, infelizmente, dentro de uma realidade específica, a gente está falando aqui do período medieval, numa realidade específica onde eles viviam dentro de uma experiência política muito específica, né? Nós temos então o pai dela que obriga ela a casar-se aos 14 anos com o príncipe Ulf Gunnarsson. E o casal assim teve 8 filhos. Eu já vou chegar um pouco mais nesse ponto. Eu quero aproveitar o que nós já comentamos sobre Santa Brígida e voltar lá na primeira leitura. Porque é interessante pensar que desde a infância dela, ela já estava sendo inspirada a buscar Jesus de uma forma mais profunda. Com 11 anos ela já teve uma visão tão bela, tão profunda, tão dolorosa para uma criança e mesmo assim tão forte, ao ponto de desejar dedicar-se completamente para consolar o Senhor. E aí nós olhamos justamente para a profecia de Jeremias e entendemos o que quer dizer Jeremias. O Senhor, falando através de Jeremias, vai e grita aos ouvidos de Jerusalém e diga as minhas palavras. Diz o Senhor: lembro-me de ti. Lembro de quando você era jovem, lembro de quando você tinha o amor de uma noiva, lembro de quando você não queria trair, lembro da tua pureza, lembro da tua jovialidade, lembro quando você era inocente, eu lembro de ti. Não à toa, estamos aqui falando de Santa Brígida justamente nessa leitura. Eu lembro de quando você era inocente, criança, eu lembro de ti. Eu lembro de quando você me seguia no meio do deserto, eu lembro de quando você me buscava intensamente, eu lembro de quando você se dedicava a vir até mim responder as suas perguntas, eu lembro de você, versículo 2. E aí versículo 3 vai falar sobre uma distinção. Como assim? A profecia de Jeremias aqui está falando sobre uma situação específica que aconteceu em Israel, meus irmãos e irmãs. Porque enquanto Israel, na sua jovialidade, era um povo completamente dedicado a Deus,
principalmente sob a liderança de Moisés, mas depois foi se tornando um povo de cabeça dura, um povo que só reclamava, um povo que tinha problemas e que queria atacar Deus no deserto, um povo que não queria mais seguir, um povo que foi castigado várias vezes, um povo que não queria ser fiel. Nós temos aqui justamente um povo que havia sido consagrado ao Senhor, é o povo de Deus verdadeiramente, Israel. Era como as primícias de sua colheita, era a melhor entrega total que existia até então. Mas eis que Israel começou a dar frutos muito ruins. E todos que comiam desse fruto pecavam. Todos que se dedicavam a esse fruto de Israel, que havia se desviado, pecavam. Por que isso tem a ver com Santa Brígida? Porque enquanto tantos por aí se dizem povo de Deus, enquanto tantos por aí se dizem cristãos, mas são cristãos da boca para fora porque se desviam, porque pecam, porque falam besteira, porque não querem deixar sua vida de pecado, não querem deixar seus vícios, não querem deixar suas práticas, não querem deixar de apontar o dedo para Jesus, porque só querem se for da vontade deles. Se não for da vontade deles, eles não querem. Se for da vontade de Deus, eles não querem. E aí essas pessoas que antes haviam sido chamadas, antes haviam sido escolhidas, antes haviam feito de fato parte do rebanho do Senhor, agora são como esses frutos que estão sendo colhidos. Todos os que comem desses frutos pecam. Todos os que comem dos frutos de Israel pecam. Os males caíram sobre eles. Diz o Senhor, não é o meu povo, este não é o povo que eu escolhi para mim, este não é o povo que eu quis, o povo que eu quis, o povo que eu escolhi, que eu atraí, que eu tirei do deserto, que eu tirei do Egito, o povo que eu quis, que eu guardo no meu coração, diz o Senhor, o povo que eu lembro, é o povo que na afeição da juventude se dedicava a mim. Eu que tinha o amor de noivo, que tenho amor de noivo para com Israel, Israel tinha amor de noiva para comigo. Israel me seguia sem pensar duas vezes. E hoje, esse povo que é consagrado a mim, eu não o reconheço. Isso é o tipo de coisa que acontece a maioria das vezes na vida dos santos, porque quando Deus suscita santos muito específicos, quando Deus gera vidas místicas no meio de uma sociedade, como é o caso da Finsta, como é o caso da Suécia como um todo, quando Deus suscita esse tipo de experiência mais profunda com ele, é porque ele quer mudar uma realidade como um todo. Neste caso, é Jeremias pregando, profetizando para um povo de Israel. Naquela época de Santa Brígida, foi ela nascendo no meio de um povo que, apesar de religioso, ainda assim vivia em ocasiões de pecado e já não tinha mais o amor de noiva. Não tinha mais o amor de noiva para com Deus, e nós falamos sobre noivo e noiva ontem, inclusive com Maria Madalena. O Senhor continua no versículo 7, eu vos introduzi na terra de pomares, na terra que dá bons frutos, em uma terra boa. Eu os introduzi ali. Mas logo que vocês chegaram neste lugar, vocês contaminaram o país e tornaram abominável a minha herança. Em outras palavras, meus irmãos e irmãs, o Senhor está dizendo que o fato de nós lançarmos nossa vida mundana sobre o lugar onde o Senhor nos plantou, faz com que o jardim onde Ele nos colocou seja completamente corrompido, sujo, danificado. Isso significa dizer que se você nasceu onde você está, se você está onde você está, se você mora com a família que você tem, se você mora na casa onde você está, Deus te plantou aí para que você aí frutifique. Mas eis que Israel, que foi plantado naquele lugar, o povo que foi plantado naquele lugar, viveu uma vida de pecado, uma vida de corrupção. Meus irmãos e irmãs, você está fazendo como Israel ou você está fazendo como Santa Brígida, que naquela ocasião, Santa Brígida aqui no meio de toda aquela situação, com 11 anos ela já teve uma visão mística, com 14 anos ela se casou e da união do matrimônio dela, no matrimônio que ela quis que fosse santo, nasceu 8 filhos. Dentre os 8, uma em especial, Santa
Catarina da Suécia. A filha dela virou santa, meus irmãos e irmãs. Você está frutificando no lugar onde você nasceu. Você está, de fato, levando a palavra do Senhor para aqueles que você ama. Você está, de fato, santificando o ambiente onde você nasceu. Ou está agindo como Israel, que recebeu a terra prometida, que recebeu um lugar onde poderiam frutificar e ali contaminaram o país e tornaram abominável a herança do Senhor. Aquilo que o Senhor deixou por herança. Versículo 8. Os sacerdotes de Israel não perguntam mais sobre o Senhor. Os versados da lei, os mestres da lei já não mais reconhecem o Senhor. Os chefes do povo que deveriam guiar o povo para Deus já estão virando as costas para o Senhor. Os profetas não são mais os profetas do Senhor Javé, Senhor dos exércitos. Agora são os profetas profetizando em nome de Baal. Eles correram atrás de coisas que para nada servem. O povo de Israel correu para lugares que já não servem de nada. E diferente de todo aquele povo, Jeremias estava ali. Profetas do Senhor estavam ali, estiveram ali. Vindo mais para frente, digamos assim, em 1300, né? Século XIV, nós temos Santa Brígida, que no meio de toda uma situação, no meio de todo um contexto social, ela se dedicou a se voltar para o Senhor também. Enquanto tantos viraram as costas para ele, enquanto tantos não queriam mais saber dele, ela se dedicou completamente a fazer com que o Senhor pudesse ser consolado na sua paixão e morte na cruz. Jesus crucificado, eu quero te consolar e consolar-te na tua paixão, como ela disse. Assim, meus irmãos e irmãs, nós precisamos também nos dedicar inteiramente ao Senhor, não necessariamente para consolá-lo, se você não tiver esse carisma, essa inspiração a fazer isso, mas principalmente para que nós possamos ter uma alma de noiva novamente, possamos de fato dar ao Senhor o amor e a dedicação que Ele merece. Como eu falei no início, Santa Brígida, ela viveu uma vida dividida. Ela precisava se dedicar ao matrimônio, a cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar do ambiente dela, familiar. E ainda assim, ela queria se dedicar profundamente a uma vida com Jesus, uma vida com Deus. E assim, meus irmãos e irmãs, ela buscou várias formas alternativas de tentar saciar esse desejo dela de fato, dedicar sua vida a consolar Cristo na sua paixão. O que foi que ela fez diante da vida de casada, diante dos filhos? Ela adotou práticas de caridade extremas para que pudesse ser exemplo familiar e para que pudesse ajudar a todos aqueles que estavam ali naquele ambiente. Assim, ela fundou um hospital com a própria fortuna, com o dinheiro que ela tinha, já que ela era de família rica. Após anos de casamento e peregrinações, ajudando diversas pessoas e seguindo também o marido, ele faleceu. E assim ela ficou viúva. E ela iniciou uma nova fase de sua vida. Distribuiu seus bens aos pobres. E começou a relatar as visões frequentes da Virgem Maria e de Jesus Cristo que ela começou a enxergar, meus irmãos e irmãs. Percebam uma coisa. Quando ela finalmente ficou viúva, a experiência que ela teve não foi de usufruir dos bens. A experiência que ela teve foi justamente o contrário, onde ela quis dedicar-se completamente a Jesus Cristo, deixando de lado a fortuna, deixando de lado tudo que ela tinha, deixando de lado toda aquela vida de pomposidade numa casa grande, num palácio, num castelo. Ela deixou tudo isso para se dedicar somente a Jesus, e isso comprova, justamente isso se confirma justamente no Salmo de hoje que Davi vai cantar para nós: em vós está a fonte da vida, Senhor. O vosso amor chega aos céus, ó Senhor, e chega às nuvens a vossa vontade. Em ti está de fato a fonte da vida, porque sem ti eu não posso me saciar. Enquanto o mundo quer me saciar de fato, de bens que não vão acrescentar em nada, eu quero a abundância de vossa morada, eu quero beber da água viva, eu quero da torrente das vossas delícias, Senhor. Santa Brígida não buscou
receber os bens deste mundo e usufruir dos bens deste mundo, mesmo ela sendo rica. Já perceberam quantos santos e santas por aí que eram de famílias ricas e encontrando Cristo, tendo uma experiência profunda com Cristo, com um amor profundo de Cristo, deixaram tudo por Cristo? E enquanto isso, nós estamos aqui experimentando de coisas que já não tem mais nada a ver com a nossa vida cristã, e mesmo assim nós continuamos com vícios, continuamos apegados, continuamos idolatrando objetos, continuamos olhando somente para aquilo que é material e que é transitório, passageiro, continuamos nos importando com as coisas desse mundo, quando na verdade nossa maior importância, tudo aquilo que nós mais precisamos fazer é nos dedicar inteiramente ao nosso Senhor, é nos dedicar inteiramente a uma vida com Cristo. Se você está casado, casada, não se preocupe, dedique-se ao seu matrimônio e faça do seu matrimônio um lugar de santidade para que seus filhos sejam santos, como Santa Catarina da Suécia também foi, a filha de Santa Brígida. Então, o ambiente onde você está pode se tornar um lugar frutífero se você quiser. O ambiente onde você está pode ser um lugar onde Deus semeia a sua santa vontade ali. Porque, ao fim das contas, meus irmãos e irmãs, se trata de nós escolhermos o que o mundo não quer escolher. Se trata de nós nos dedicarmos àquilo que o mundo não quer se dedicar. Se trata de nós buscarmos aquele que o mundo desprezou. Se trata de nós tentarmos consolar o Senhor, buscarmos consolar o Senhor diante de tudo aquilo que Ele fez por nós, sabendo que o mundo não quer consolá-lo, mas ao contrário, continua pecando contra Ele. Dessa forma, meus irmãos e irmãs, enquanto o mundo escuta em parábolas, enquanto o mundo não entende as palavras do Senhor, enquanto o mundo não quer ouvir aquilo que o Senhor diz, porque o Senhor nos mostra aqui no Evangelho de hoje, olhando eles não veem, ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Eles ouviram com má vontade e fecharam os olhos para as minhas palavras, para não ver com os olhos e nem ouvir com os ouvidos, para não compreender com o coração, e desse modo para que eles não se convertam e não precisem ser curados. Eles querem, o mundo quer continuar incurado, o mundo quer continuar pecaminoso, o mundo não quer se converter, o mundo não quer se curar, o mundo não quer, o mundo não, mas o ambiente mundano, as forças malignas no mundo, não querem que você seja curado e libertado, não querem que você se dedique inteiramente a Cristo. Por isso que Jesus vai dizer que felizes são aqueles que com os olhos veem e com os ouvidos ouvem quem é o Senhor, ouvem as palavras do Senhor, percebem quem é o Senhor. Santa Brígida teve visões com Jesus Cristo, ela viu e ouviu. E assim ela se dedicou inteiramente a Ele, ao ponto de deixar tudo o que ela tinha, todas as riquezas dela para trás. E nós, o que estamos fazendo para nos dedicar inteiramente ao Senhor? O que estamos fazendo para nos dedicar inteiramente ao Senhor? Porque no fim das contas, meus irmãos e irmãs, muitos profetas e justos, versículo 17 de São Mateus, muitos profetas e justos desejaram ver o que nós vemos, ouvir o que nós ouvimos. Muitos deles, muitos profetas e justos do Antigo Testamento quiseram ver o que nós vemos na Santa Eucaristia, mas eles não viram o Messias. Muitos deles desejaram ouvir o que nós ouvimos nas Sagradas Escrituras, mas eles não ouviram o Messias. Nós somos privilegiados e nós, infelizmente, continuamos dando das costas para o Senhor. Então eu te pergunto mais uma vez, meus irmãos e irmãs, o que você quer? Meu irmão, minha irmã, o que você quer? Porque depois que Santa Brígida ficou viúva, ela escolheu dedicar-se inteiramente a Jesus Cristo, tendo visões frequentes, místicas de fato, revelações. E depois disso ainda, ela fundou a Ordem do Santíssimo Salvador. Passou seus últimos anos em Roma. Trabalhou incansavelmente para ajudar ali na região. E também pelo retorno dos papas que estavam exilados em Avignon. Assim ela dedicou-se à vida da igreja, assim ela dedicou-se a estar profundamente com Cristo na vida da Santa Igreja, assim ela dedicou-se a operar obras de caridade, para que pudesse estar conectada a Cristo e pudesse levar Cristo para outros tantos necessitados também. Tudo isso depois de ter deixado tudo para seguir e viver somente para Cristo.
E as suas experiências místicas foram tão profundas, tão fortes, sua vida foi tão cheia de santidade, que ela faleceu em 1373 e menos de 20 anos depois, aos 17 anos depois, mais ou menos, ela foi canonizada. Meus irmãos e irmãs, entendam isso. Nós precisamos nos dedicar inteiramente a uma vida com Deus e levar essa vida com Deus para fora das nossas casas também. Precisamos semear Deus dentro de casa, precisamos semear Deus fora de casa, precisamos apresentar as misericórdias divinas e é uma vontade que eu tenho, um desejo que eu tenho. Precisamos ser mais místicos, precisamos nos deixar ser levados pelas visões, precisamos nos deixar ser levados pelo Espírito Santo de Deus que derrama em nós seus carismas, seus dons. Nós precisamos de uma vida mais mística, íntima, profunda em Jesus Cristo, para que nós possamos nos voltar inteiramente para o nosso Senhor, que continua querendo se derramar, continua derramando sangue sobre cada um de nós, continua derramando santidade em nós. Se nós aceitarmos, se nós abrirmos nossos corações, e continua nos utilizando como instrumentos de evangelização, se nós nos permitimos, se nós nos deixamos ser levados por Ele. Da mesma forma como Santa Brígida santificou o seu lar, da mesma forma como Santa Brígida operou obras de caridade, da mesma forma como ela santificou a filha, que se tornou santa também, Santa Catarina da Suécia. Que nós possamos seguir o exemplo delas. Que nós possamos fazer como os santos fizeram. Que nós possamos abrir nossos ouvidos como os apóstolos abriram. Que nós possamos abrir nossos corações como os apóstolos abriram. Que nós possamos de fato acolher Jesus e seguir Jesus como os apóstolos, como Santa Brígida. E assim possamos ser de fato estes filhos e filhas amados do Senhor. Verdadeiramente povo de Deus. Que está unido como noiva que casou-se com o noivo místico que é Jesus Cristo. Que possamos nos unir mais e mais ao Senhor e nos dedicar inteiramente a Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, com sua mãe Maria Santíssima, seu paizinho São José. Que as bênçãos de Deus misericordioso sejam derramadas sobre cada um de nós, com sangue e água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo momento de meditação, meus irmãos e irmãs, e que a paz de bom Deus permaneça em vossos corações.